Sob o sol inclemente dos trópicos, onde o verde da cana-de-açúcar se estendia até perder de vista, erguia-se a Casa Grande. Não era apenas uma morada, mas uma fortaleza de poder absoluto. Um templo de barro e madeira, onde um único homem detinha o direito de vida, morte e, mais perturbadoramente, o direito sobre os corpos de todos que ali respiravam. O silêncio da noite colonial brasileira, quebrado apenas pelo canto dos grilos e o murmúrio distante da senzala, escondia segredos que a história oficial muitas vezes preferiu sussurrar, mas que gritam nas entrelinhas dos registros de época, nos testamentos e nas memórias de um tempo em que a carne humana era a moeda mais barata e o prazer do patriarca a única lei vigente. Para compreender a profundidade das trevas que habitavam os quartos dos senhores de engenho, é preciso primeiro despir a imagem romântica do passado. Ali, isolados da metrópole, longe dos olhos fiscalizadores da coroa e com uma igreja que frequentemente fechava os olhos em troca de doações e capelas privadas, o senhor de engenho tornava-se um deus pagão em terras cristãs. O isolamento geográfico criava um vácuo moral. Naquela vastidão, a vontade do senhor não encontrava freios. Ele era o juiz, o policial e o carrasco, mas era também o predador sexual supremo, cuja fome era alimentada por uma estrutura social desenhada para satisfazê-lo sem questionamentos. O ambiente do engenho exalava uma sensualidade doentia, misturada ao cheiro doce do melaço e ao odor acre do suor escravo. A própria arquitetura da colonização conspirava para a promiscuidade forçada. As paredes da Casa Grande não eram barreiras, mas cenários de um teatro de horrores onde a intimidade era invadida constantemente. A vida doméstica girava em torno da rede, o móvel onipresente onde o senhor descansava, despachava ordens e, frequentemente, abusava das mulheres escravizadas que serviam a casa. A mucama, figura central nesse drama, não era apenas uma serva doméstica. Ela era a propriedade mais íntima do senhor, escolhida muitas vezes não por suas habilidades culinárias ou de limpeza, mas por atributos físicos que despertavam a cobiça do patriarca. A perversidade começava cedo, na formação dos herdeiros desse império de açúcar e sangue. A infância no engenho era breve e a adolescência inexistente. Os filhos dos senhores, os nhonhôs, cresciam observando o poder ilimitado de seus pais sobre os corpos negros. Não havia educação sexual formal. Havia apenas a prática brutal da dominação. Era comum e socialmente aceito naquela elite rural que a iniciação sexual dos jovens herdeiros fosse feita com as escravas da casa. Essas mulheres, muitas vezes pouco mais velhas que os meninos, não tinham escolha senão submeter-se aos caprichos de crianças que, em seus corpos em formação, já carregavam a certeza da impunidade. O estupro era, assim, institucionalizado como um rito de passagem, uma etapa pedagógica na formação do macho dominador. O menino aprendia que o corpo da mulher negra era um brinquedo, um objeto de uso e descarte, plantando as sementes de uma sociopatia que definiria suas relações adultas. Mas se a iniciação era cruel, a vida adulta do senhor de engenho mergulhava em abismos ainda mais profundos. A poligamia, embora condenada oficialmente pela igreja, era a prática real e cotidiana. O casamento com a mulher branca, a sinhá, era um contrato social, uma união de patrimônios e linhagens para garantir herdeiros legítimos. A sinhá era a santa do oratório, a reprodutora oficial, muitas vezes casada aos 13 ou 14 anos com homens que poderiam ser seus avós. Ela vivia enclausurada, vigiada, reprimida, destinada a costurar, rezar e parir. Enquanto isso, o senhor mantinha seu verdadeiro harém na senzala ou nos quartos dos fundos da Casa Grande. As práticas sexuais nestes espaços de poder absoluto revelavam um sadismo latente. Não se tratava apenas de satisfação carnal, mas da reafirmação constante de propriedade. Relatos de viajantes estrangeiros e diários da época sugerem que a inspeção dos escravos recém-chegados não era apenas uma avaliação de saúde laboral. O senhor de engenho apalpava corpos, verificava dentes e músculos, mas também avaliava genitálias
e formas físicas com o olhar de quem escolhe gado para reprodução ou prazer. A desumanização era total. Havia senhores que se vangloriavam da quantidade de filhos bastardos que espalhavam pela propriedade, vendo na prole mestiça não o sangue do seu sangue, mas um aumento do seu capital humano. O filho da escrava era, antes de tudo, mais um escravo, gerado pelo próprio dono para servir ou ser vendido. A crueldade atingia níveis grotescos quando o ciúme entrava em cena, transformando o triângulo amoroso forçado entre o senhor, a sinhá e a escrava em um espetáculo de tortura. A esposa branca, humilhada pelas traições constantes e públicas do marido, muitas vezes não podia voltar sua fúria contra ele, o detentor do poder. Então, a raiva recaía sobre a ponta mais fraca, a escrava concubina. As histórias que ecoam das fazendas antigas são de um horror visceral. Sinhás que, movidas por um ódio doentio, ordenavam que arrancassem os dentes das mucamas bonitas para que deixassem de sorrir para o senhor. Outras mandavam cortar os cabelos, ou pior, os seios. Há lendas obscuras que transitam entre o folclore e a realidade documental, de senhoras que serviram aos maridos pratos feitos com a carne de bebês bastardos ou com partes dos corpos das amantes assassinadas. Embora o exagero possa permear o mito, a base dessas histórias é a violência real e cotidiana que transformava a sexualidade no engenho em um campo de batalha sangrento. O sadismo do senhor também se manifestava diretamente. O chicote não era apenas um instrumento de trabalho ou disciplina, mas muitas vezes um fetiche de poder. A flagelação de mulheres escravizadas, muitas vezes nuas e amarradas, carregava uma carga erótica perturbadora para mentes deformadas pelo poder absoluto. A dor da outra pessoa era o afrodisíaco do tirano. O ato sexual muitas vezes ocorria logo após, ou durante, sessões de punição, borrando completamente a linha entre o prazer e a tortura. O corpo negro, marcado pelas cicatrizes, era o mapa vivo da perversão do senhor. Havia também a prática hedionda da criação dirigida. Em alguns engenhos, a reprodução não era deixada ao acaso. Senhores escolhiam reprodutores, homens escravizados de grande porte físico, e os forçavam a ter relações com diversas mulheres para gerar escravos mais fortes, numa aplicação de eugenia primitiva e brutal. A mulher, nesse contexto, era reduzida à condição de ventre, uma máquina biológica destituída de qualquer vontade afetiva ou maternal. Seus filhos poderiam ser vendidos assim que desmamassem, rompendo laços familiares com a frieza de quem separa bezerros das vacas. O senhor assistia a tudo, controlava as linhagens e, muitas vezes, intervinha ele mesmo no processo, reivindicando o direito da primeira noite sobre as jovens escravas virgens, uma variação tropical e escravocrata do jus primae noctis, feudal. E o que dizer das visitas? A hospitalidade brasileira, tão decantada, tinha nos engenhos coloniais uma faceta sombria. Era considerado um gesto de cortesia do senhor oferecer uma de suas mucamas para aquecer a cama de hóspedes ilustres ou viajantes. A mulher era ofertada como se oferece um charuto ou um cálice de licor, um objeto de consumo para o conforto do visitante. O hóspede, por sua vez, aceitava o presente como parte natural da etiqueta da casa grande, cúmplice no sistema de exploração sexual que permeava toda a sociedade. A recusa da escrava era impensável. A resistência seria punida com o tronco ou a morte. Esse ambiente de promiscuidade desenfreada e violência sexual teve consequências biológicas devastadoras. A sífilis, o grande flagelo dos trópicos, espalhou-se como fogo em palha seca, chamada de o mal gálico ou o mal luso. A doença não discriminava. Ela subia da senzala para a casa grande, levada pelo próprio senhor, e infectava a esposa legítima e os herdeiros. A sífilis tornou-se uma companheira constante da aristocracia açucareira. Gerações inteiras nasceram com marcas congênitas. Abortos espontâneos tornaram-se comuns nas famílias mais ricas, e a loucura sifilítica assombrou o fim da vida de muitos patriarcas poderosos. O remédio da época, o mercúrio, era tão tóxico quanto a doença, causando a queda de dentes e cabelos e acelerando a degeneração física e mental.
A imagem do senhor de engenho, gordo e poderoso na juventude, muitas vezes terminava na figura de um homem trêmulo, demente e apodrecido por dentro, pagando na própria carne o preço de sua luxúria desmedida. Mas a doença física era apenas um reflexo da doença social. A perversão das relações no engenho criou uma sociedade onde a cor da pele definia a disponibilidade sexual. A mulher negra e, posteriormente, a mulata, foram hipersexualizadas no imaginário nacional, vistas como seres de sangue quente, destinadas ao prazer, enquanto a mulher branca era a guardiã da moral e da família. Essa dicotomia, nascida na cama do senhor de engenho, deixou cicatrizes profundas na psique brasileira, naturalizando o abuso e a exploração de corpos não brancos por séculos. A figura do padre, o capelão do engenho, muitas vezes completava esse quadro de hipocrisia. Dependentes da benevolência do Senhor para sua subsistência, muitos clérigos abençoavam essas uniões espúrias, ou, pior, participavam delas. Há registros de padres que possuíam suas próprias escravas e filhos, vivendo em concubinato sob o teto da igreja, justificando seus pecados com a mesma lógica distorcida dos senhores, a de que os escravos não possuíam alma da mesma forma que os brancos, ou que sua condição de servidão se estendia a todas as esferas da vida, inclusive a espiritual. A religião, que deveria ser um freio moral, tornava-se muitas vezes um manto para cobrir as transgressões. Rezava-se o terço às 6 da tarde, com toda a família e os escravos reunidos, num teatro de piedade, para logo em seguida as portas dos quartos se fecharam e a violência recomeçar. Dentro da casa grande, o tempo parecia passar de forma diferente. O calor sufocante, a ociosidade forçada das mulheres brancas e a onipotência dos homens criavam uma atmosfera de tensão permanente. O senhor de engenho, muitas vezes um homem rude, sem educação formal refinada, via no sexo a sua principal forma de lazer e afirmação. Não havia teatro, não havia ópera, não havia vida cortesã vibrante no isolamento dos canaviais. Havia o jogo, a bebida e o sexo. E nessa busca por entretenimento, a barreira do tabu era constantemente empurrada. Relações incestuosas, embora ocultadas, não eram raras. A endogamia, o casamento entre primos para manter a terra na família, já predispunha a um fechamento genético e social. E dentro das paredes grossas da casa, abusos entre parentes, protegidos pelo silêncio cúmplice do clã, ocorriam longe dos olhos da lei. A própria mobília da casa refletia essa cultura. As camas largas, os marquesões, as redes de varanda, tudo era desenhado para o repouso e o prazer. A rede, em particular, era o epicentro desse mundo. Nela o Senhor nascia, nela dormia, nela copulava e nela morria. A rede balançava ao ritmo da vida colonial, embalando os sonhos de grandeza e os pesadelos de submissão. Era na rede que a mucama, ajoelhada ao lado ou deitada junto, cumpria suas obrigações, muitas vezes sob o olhar de outros membros da casa, numa falta de privacidade que hoje nos pareceria insuportável, mas que então era a norma da vida comunitária e promíscua do latifúndio. É perturbador notar como a literatura e a correspondência da época tratavam esses abusos com uma naturalidade assustadora. Cartas entre compadres faziam piadas sobre as mulatinhas novas, trocavam dicas sobre como amansar uma escrava rebelde, ou comentavam sobre a qualidade das peças importadas da África, como se falassem de cavalos. A empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, era uma flor que não brotava naquele solo encharcado de sangue. O outro não era um eu, era uma coisa. E com uma coisa pode-se fazer tudo. Pode-se quebrar, pode-se usar, pode-se jogar fora. Havia, no entanto, resistências. O aborto era uma prática comum e desesperada nas senzalas. Mulheres escravizadas usavam ervas tóxicas e métodos físicos brutais para impedir que seus filhos nascessem para a escravidão ou para serem os bastardos do Senhor. Era um ato de amor supremo e trágico, matar o filho para salvá-lo do destino. O suicídio também era uma fuga. E em casos mais raros, a vingança direta, o envenenamento lento do Senhor. O medo do veneno era a sombra constante que pairava sobre a mesa farta da casa grande.
O Senhor sabia que aqueles que o serviam tinham motivos de sobra para odiá-lo, e cada refeição era uma roleta russa. Esse medo temperava a luxúria com a paranoia, criando uma relação de dependência e terror mútuo. Ele possuía o corpo dela, mas ela preparava a comida dele. À medida que o ciclo do açúcar entrava em decadência e o ciclo do ouro e depois do café emergiam, as práticas se transformavam, mas a essência da dominação permanecia. A mudança para as cidades, para os sobrados urbanos, trouxe alguma vigilância social, mas as casinhas de aluguel onde os senhores mantinham suas amantes escravas ou forras proliferaram. A hipocrisia apenas mudou de endereço. O senhor de engenho, agora barão do café ou doutor na cidade, continuava a exercer seu direito de conquista sobre as mulheres pobres e negras. A transição do Império para a República não apagou séculos de condicionamento. A história dessas práticas sexuais perturbadoras não é apenas um catálogo de perversões. É a chave para entender a formação da família brasileira. A família patriarcal não era o núcleo sagrado e imaculado que a tradição conservadora gosta de pintar. Ela era uma instituição forjada na violência, onde o afeto, quando existia, brotava em frestas improváveis, muitas vezes entre as vítimas do sistema, ou de forma distorcida entre algoz e vítima, naquilo que a psicologia moderna chamaria de síndrome de Estocolmo. Havia casos de senhores que se afeiçoavam às suas concubinas e filhos bastardos, alforriando-os em testamento. Sim, havia. Mas essa bondade póstuma era apenas a confirmação final do seu poder. Ele dava a liberdade porque a possuía, como um Deus que concede uma graça, e não como o reconhecimento de um direito humano. As noites nos engenhos do recôncavo baiano, da zona da mata pernambucana ou do Vale do Paraíba, testemunharam o silêncio de milhares de mulheres cujos nomes a história esqueceu. Mulheres que foram presentes de aniversário para meninos de 12 anos. Mulheres que tiveram seus filhos arrancados dos braços para serem vendidos no mercado do Rio de Janeiro. Mulheres que foram marcadas a ferro, não apenas com as iniciais do dono no ombro, mas com as marcas invisíveis do trauma na alma. E homens, senhores de tudo, que acreditavam piamente que sua conduta não era pecado, pois a própria sociedade lhes dizia que eram senhores de um mundo criado para servi-los. O legado dessa era sombria, não desapareceu com a Lei Áurea. Ele se metamorfoseou. A objetificação da mulher brasileira, a violência doméstica, o turismo sexual, o racismo estrutural que vê no corpo negro uma disponibilidade inata, tudo isso tem raízes profundas naquele quarto da Casa Grande, com sua rede rangendo e seu ar pesado de incenso e medo. Olhar para as práticas sexuais dos senhores de engenho é olhar para o espelho distorcido de uma nação que foi gerada, em grande parte, através do estupro sistemático. É reconhecer que a miscigenação, muitas vezes celebrada como o triunfo da tolerância luso-tropical, foi, na verdade, o fruto de uma violência secular, onde o encontro de raças não se deu num abraço, mas numa submissão forçada sob o peso do patriarcado mais brutal que as Américas já viram. E assim, a narrativa se encerra não com um ponto final, mas com uma reticência dolorosa. Os fantasmas dos engenhos ainda rondam o imaginário coletivo. O som do chicote silenciou. As casas grandes viraram ruínas ou museus, mas as estruturas de poder e desejo forjadas naquele tempo continuam a ecoar, sutis e insidiosas, nas relações de gênero e raça do Brasil contemporâneo. A história perturbadora dos senhores de engenho é, em última análise, a história de como o poder absoluto corrompe absolutamente, transformando o desejo, a mais humana das emoções, em uma arma de destruição em massa da dignidade humana. Onde deveria haver amor, havia posse. Onde deveria haver intimidade, havia invasão. E é sobre esses escombros morais que a sociedade brasileira foi erguida, tijolo por tijolo, corpo por corpo,